Eu vou comentar agora um assunto que foi muito veiculado na imprensa, foi muito divulgado, e eu gostaria de fazer algumas colocações. Descemos juntos! Será que nós estamos vivendo o fim da democracia, tal qual nós conhecemos? Eu diria que sim. A democracia tal qual nós conhecemos está chegando ao fim. No sábado que precedeu o Dia das Mães, nós vimos uma cena, foi amplamente divulgada, quando a cabo Cátia da Silva Sastre, numa ação formidável, ela atirou e matou um bandido. O bandido chegou lá armado, apavorando aquele monte de mãe, de criança, todos, acho que provavelmente muito pouca gente deixou de assistir, deixou de ver essa cena. E na sequência houve outra cena lá no Guarujá, onde o policial também, né, agiu da mesma forma, um rapaz lá, 18 anos, se eu não me engano, entrou no supermercado, o policial foi lá e puf, derrubou o fulano. Bom, em qualquer lugar civilizado do mundo, a partir do momento que você tem as imagens e a explicação do que aconteceu, qualquer pessoa com o mínimo de dignidade humana, com o mínimo de decência, diria o quê? Olha, a atitude desses policiais foi a atitude perfeita. Você tem um bandido lá que está assaltando, que está arriscando a vida das pessoas, está pondo em risco um monte de pessoas de bem. O policial, ele tem não só a possibilidade, mas ele tem o dever de agir. Então, qualquer pessoa que tenha cérebro vai pensar da mesma maneira. Como eu vou, se eu tenho o mínimo de dignidade e de decência, considerar a cabo Cátia da Silva Sastre menos do que heroína? Aí foi até o governador, deu flores para ela, e tem gente criticando e tal, mas isso não importa, né? Importante que ela teve uma atitude corajosa, foi muito bem na situação, e é aquela coisa que é muito fácil de você entender. Melhor você ter a baixa de um meliante, de um bandido, não é? Do que você ter crianças, não é? Mães, pessoas dignas e trabalhadoras mortas. Acontece que tem uma coisa que pouca gente se dá conta em todo esse processo que nós vivemos no Brasil e no mundo. A democracia, tal qual nós conhecemos, ela está indo para o final. Então, eu não estou aqui apregoando a ditadura, nada disso. Pelo contrário, eu acredito que nossa democracia, ela vai ter que evoluir. Ela vai ter que evoluir. Evoluir para um outro patamar. Eu não acredito, sinceramente, que a humanidade possa querer voltar ou tenha interesse em voltar para sistemas ditatoriais ou coisas que a humanidade não caminhou, né, com essas coisas, né? A humanidade avançou, caminhou através da democracia, do livre mercado, essas coisas todas. Mas nós temos que entender que algumas pessoas, e nós vimos isso, e algumas pessoas ficam indignadas, né? Vimos o caso lá do vereador lá em Alfenas, que achou um absurdo, puxa, como que a cabo lá matou o rapaz, afinal de contas ele tem família, e ele não atirou em ninguém, essa baboseira toda. E aí você fica pensando, são várias situações semelhantes a essas, onde você tem a quebra da lei e você tem a ação de agentes da lei e às vezes de forma um pouco mais incisiva.
E aí sempre surge esse pessoal, esse grupo aí, dos defensores do indefensável. E as pessoas ficam indignadas e tal. Acontece, gente, que essas pessoas, né, esses vereadores, deputados e senadores, tá, por todo lado nós temos esse tipo de defesa. Defesa do indefensável. Essas pessoas, elas conhecem a democracia e conhecem muito bem. Este é o grande problema. Então, para você entender, eu vou fazer uma analogia. Imagine que você vai lá na loja de informática e compra um computador. Um computador, um notebook, seja lá o que for. Aí você chega em casa, liga lá o notebook, vai para a internet, viaja lá, navega e de repente, quando você percebe, passa um tempo, você teve seus dados copiados, você teve cartão clonado, enfim, esse tipo de coisa. E aí você vai ao técnico, ele fala assim, ó, entrou um vírus malicioso aqui no seu computador. E esse vírus malicioso, cavalo de Troia, tem esses outros todos aí que vocês conhecem, ele sequestrou seus dados sem que você percebesse. E aí você fala, puxa, que coisa, né? Um vírus entrou e conseguiu puxar todas as minhas informações. E aí o técnico vai falar, exatamente foi isso que aconteceu. Vamos limpar o seu computador, tirar esse vírus daí. Analise bem, você acha que um cara que cria um vírus desse... Eu não sei nem como é que se cria um vírus. Agora, imagine um vírus malicioso, esses vírus todos são criados aí. Você acha que esse cara não entende de informática? Ele entende muito bem. Ele entende muito mais do que a maioria de nós. Ele entende, sabe como funciona e sabe como tirar proveito. Proveito ilegal, mas ele sabe como tirar proveito das falhas ou daquilo que não é perfeito nos sistemas. É assim que funciona a democracia. É assim, do mesmo jeito. Então, quando nós vemos pessoas, deputados, vereadores e pessoas, até juízes, sei lá, defendendo coisas estapafúrdias, nós temos que entender que essas pessoas, elas têm uma compreensão da democracia muito maior do que a maioria das pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês como uma coisa funciona. Ok? Então, temos aqui um desenho bem simples que eu fiz, onde nós temos 10 indivíduos. Então, vamos imaginar que desses 10 indivíduos, 5 são trabalhadores. Ok? São pessoas que levantam cedo, pegam ônibus ou pegam o seu automóvel, vão até o seu local de trabalho, são, enfim, pessoas que contribuem para o crescimento e desenvolvimento da nossa sociedade. E aqui embaixo eu tenho 5 vagabundos. Ok? Então, vagabundo não preciso dizer. Vagabundo é aquele cara que não faz nada, vive dos outros, né? Vive de explorar os outros, e da mãe, do pai, vive lá no bar, enchendo a cara de pinga e de cachaça a semana inteira, aí arruma um bico aqui. Enfim, é o cara que não é muito chegado no trabalho. Vocês devem conhecer gente assim. Agora, no sistema que nós temos, a nossa democracia, a questão é simples. Qual é o voto que vale mais? O voto do trabalhador ou o voto do vagabundo? O trabalhador ou o vagabundo, eles vão ter o mesmo peso. Ok? Não importa que você se mate de trabalhar, trabalhe 12, 13 horas por dia, você, na hora de votar, o seu voto, ele vale o mesmo do fulano que não está afim de nada. Ainda que a sua contribuição seja maior, o peso é o mesmo. Vamos pegar uma outra realidade, mas dentro desse mesmo pensamento. Aqui eu tenho 5 pessoas que são pessoas honestas. Ok? Pessoas honestas. E aqui eu tenho 5 bandidos, 5 criminosos. Ok? Então é a mesma coisa, 5 pessoas honestas que trabalham, ganham seu dinheiro, batalham, pegam o ônibus, pegam a condução para ir trabalhar, aquela conversa toda que vocês já sabem. Agora, na hora de votar, qual é o voto que vale mais? O voto da pessoa honesta tem exatamente o mesmo valor do voto do criminoso. Ok?
Uma outra situação. Aqui eu tenho 5 pessoas que são pessoas cultas, tá? Pessoas informadas, ok? Ora, essas pessoas cultas, pessoas informadas, o voto delas tem exatamente o mesmo valor da pessoa que é analfabeta política, por exemplo. Eu não vou nem falar de analfabeto funcional, semi-analfabeto, porque eu entendo que a pessoa pode ser analfabeta ou ter dificuldade, mas ter uma compreensão da política. É possível, né? Tem vários casos de pessoas que não aprenderam a ler por algum problema, dificuldade ou mesmo falta de oportunidade, mas que elas têm sim uma compreensão muito boa da sociedade. Existem casos até de pessoas analfabetas que enriqueceram, né? Então, o analfabetismo que eu estou falando é um analfabetismo político. Então, você tem aqui a pessoa que se informa, que ela lê o jornal, que ela lê a revista, que ela procura se informar a respeito das coisas. O voto dela vai valer o mesmo deste aqui que não sabe absolutamente nada, ok? Que ele vai votar basicamente pelo que ouviu falar. Muito bem, então, composto o quadro, entenda como a coisa funciona. Se o voto dessas pessoas vale o mesmo que o voto dessas pessoas, é óbvio que o vagabundo, o desocupado, o criminoso, ele também tem direito. E ele vai votar em quem? Ele vai votar no deputado ou no senador, ou seja lá que for, que esteja, né, afinado com o seu pensamento. É assim que funciona. Então, quando você ouve essas pessoas, deputados, vereadores, fazendo discursos que você acha teoricamente absurdos, pode ser absurdo para quem está desavisado, porque esse discurso, na verdade, ele tem uma finalidade específica, que é justamente ter o voto dessas pessoas que não contribuem nada com a sociedade. Mas veja que o voto deles vale também. É assim que a coisa funciona, ok? Então, veja você, o fulano aqui, ele não, lógico, o candidato aqui em questão, que vai ser eleito, né, pelos vagabundos, ele não vai chegar para o cara e falar, você é um vagabundo. Ele não vai dizer isso. Ele vai vir com um discurso todo bonitinho, enfeitadinho, você é uma vítima do capitalismo, você é uma vítima da sociedade, você não teve oportunidade, mas é tudo conversa para boi dormir. Isso, você tem pessoas que aprendem a achar, né, elas aprendem a achar que isso é porque ela é uma vítima da sociedade, né, e não que ela é realmente uma pessoa desocupada que não contribui em nada para o progresso da sociedade. E é assim que funciona. E o cruel é isto. O voto dessa turminha aqui vale o mesmo que essa turma aqui. E esta turma que está aqui, por incrível que pareça, eles têm hoje uma compreensão muito mais profunda do que seja a democracia do que este grupo aqui de cima. Não é à toa que existem vários sistemas, vários métodos que são aplicados para que essa turma que está aqui, os representantes de criminosos, representantes de vagabundos, eles alcancem o poder. São várias técnicas que são usadas há muito tempo e, infelizmente, essas pessoas que estão aqui, elas não se deram conta. Porque essas pessoas, elas acham, não é, que tem uma compreensão maior da democracia, mas não é verdade. Quem tem uma compreensão maior da democracia são esses aqui. São esses aqui. E é lógico que eles vai ser interesse deste representante, lógico, se ele alcançou resultado através disso, ampliar isto aqui. É assim que a coisa funciona. É muito fácil de entender. Então, é aquela coisa, que lógica tem no mundo, né, de pessoas normais, de você achar que a atitude
desses policiais, da Cabo Kátia da Silva Sastre, foi uma atitude errada, né? Foi uma atitude, né, contrária aos direitos humanos. E sempre essa conversa de direitos humanos, né? Então, não faz sentido. Uma pessoa que defende uma coisa dessa, ela está defendendo o indefensável. Isso é coisa do capeta. Quê? É coisa do capeta. Deve ser. Não, é a pessoa que, né, tem que expulsar mesmo. Eu concordo com você, é do capeta. Sai capeta, é o demônio que faz isso. Tem que expulsar mesmo. Eu acredito que é por aí mesmo. É o demônio que faz isso. Sai demônio, né? Mas nós temos que estar atentos ao seguinte: existe uma malícia muito grande por trás de tudo isso aí.